Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft, diretamente aqui da Febrabantec, a maior feira de tecnologia do mercado financeiro do Brasil. E hoje estamos aqui para mais um episódio com convidados mais do que especiais. Vamos falar muito sobre melhoria contínua, sobre liderança, um papo bem leve e descontraído da forma que vocês já estão habituados, né? E hoje a minha convidada aqui do meu lado para me ajudar nessa missão, ela é executiva de contas na MJV, a Adclis. Seja bem-vinda ao Mindcraft. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Prazer, Douglas, Ju, Kleber. Bom, nosso convidado, gerente sênior de operações do Banco Bradesco, Douglas Couras, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite, MJV, Adclis. E espero uma conversa bem tranquila aqui com vocês. Sim. E por último, mas não menos importante, na verdade, é a nossa mais estrela importante central aqui do episódio. Juliana, superintendente executiva de transformação do Banco Bradesco. Seja bem-vinda. Obrigada, quero agradecer o convite. O Douglas falou um bate-papo tranquilo, de tranquilo que espero que não tenha nada. E que seja bem divertido e bem papo reto aqui nas conversas. Bom, legal. E já falando em divertido, né? Vocês, né, se caracterizam por terem uma liderança mais leve, né, mais descontraída. Eu acho que vocês prezam muito sobre isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que isso se dá dentro do banco, dentro das equipes de vocês, qual a importância disso no dia a dia. Assim, se alguém me pergunta qual é a principal habilidade de um líder, principalmente de transformação e operação, eu vou falar que a leveza é essa conexão com o time, porque você não consegue conectar as pessoas em prol de um propósito, um objetivo, se elas não acreditarem naquilo que você está pregando, ou se elas não acreditarem no exemplo que você está dando. Até faço bastante referência ao futebol, gosto bastante de futebol, né? Faço referência que, na minha visão, um líder ele não pode ser um técnico fora das quatro linhas com uma prancheta na mão. Né? Ele tem que saber, em determinados momentos, ser o técnico, entrar no jogo, ser o capitão, ajudar o time a fazer o gol. E quando esse time está preparado, ele vai para a arquibancada. Porque aí a gente sabe que a galera toca sozinha. Então, ter essa leveza, essa conexão com o time, talvez seja o ponto mais importante de qualquer processo de transformação. As pessoas, elas só falam e elas só conseguem expor as suas ideias dentro do ambiente de confiança. Se você não cria um ambiente de confiança, muito provavelmente você não tem um time de alta performance, um time inovador. Douglas, o que você diz sobre isso? Eu acho que o ponto principal, como a Ju disse, é ter uma confiança, mas, acima de tudo, cada um trabalhar do teu jeito. Né? A gente dá liberdade para as pessoas. Sem receita de bolo, né, Doug? Para as pessoas trabalharem do jeito dela, de um jeito que ela possa expor todas as suas opiniões sem medo. E, acima de tudo, como a gente falou, você comentou, né, de leveza, eu acho que também de uma forma divertida. Né? A gente tem que fazer do nosso trabalho um lugar legal para se trabalhar, e não só aquela obrigação de você ir no dia a dia. Então, é um lugar que você realmente pode falar de trabalho, falar de outras coisas e ter um ambiente, como eu falei anteriormente, tranquilo, não tão tranquilo como a Ju falou no dia a dia ali, que a gente sabe que é uma correria, mas de você ter a tranquilidade de estar num lugar em que você pode confiar nas pessoas, você pode expor suas opiniões, pode fazer uma brincadeira e sair do trabalho ali sem aquele peso nas costas. Né? Legal. E assim... a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, do dia no trabalho, com as pessoas que a gente trabalha. E se a gente for falar, hoje a maioria das empresas já estão voltando para o modelo presencial, né, ou um formato híbrido até. Yes. Então a gente tem um contato humano com as pessoas, a gente almoça com elas, a gente compartilha momentos, vida e uma série de coisas com as pessoas que estão ali do nosso lado, né? Então é importante que a gente tenha esse ambiente leve e saudável, porque isso só potencializa, né, aquilo que a gente pode fazer, né? E a gente até percebe, né, até pelas características, assim, tanto da Ju quanto do Douglas, que eles são, assim, muito responsáveis, inspiradores. Sim. Mas eles têm essa leveza, né, essa confiança, e aí deixa o clima mais leve, né? E Ju, você falando em liderança, né? Você é uma inspiração para nós mulheres, né? Então, eu queria entender, assim, como que você vê o papel da mulher nessa liderança, com todo esse contexto, com esse desafio, né, de
de ter que ser mulher na liderança e ainda conseguir esse resultado que você vem conseguindo aí, inspirando todas nós. Ah, que legal, obrigada aí pelo feedback. Eu tenho feito e foi um processo que eu pude evoluir muito enquanto liderança, alguns processos de mentoria, então dentro do banco e fora do banco. Então, basicamente, para mulheres dos mais diversos segmentos, dos mais diferentes cargos, e eu percebi que tem uma característica bem em comum entre todas essas mulheres, independente da menina que está começando ali a carreira, a mulheres que já estão em cargos de liderança ou cargos executivos, que é a questão da coragem. Então, é o posicionamento, a coragem é a ousadia. Então, muitas das mulheres falam assim, poxa, eu tenho uma super ideia, eu tenho uma super capacitação, eu sei o que eu preciso falar, mas na hora eu travo e eu não falo. E aí o que a gente percebe, né, até a gente estava comentando ali fora, e o Douglas, que a gente foi fazer uma palestra ano passado, né, de projetos de transformação, que tinha aí quase 2.000 pessoas na palestra. O que mais me emocionou foi que a gente bate o olho hoje e vê que tem meio a meio. Né? Se você olhar para quem toca projetos como a gente toca aí há mais de 10, 15 anos, a gente vê que isso veio evoluindo com o tempo, porque a coragem, a ousadia faz parte da característica de transformação, de projetos, de inovação. Então, como essa característica ela é comum, eu falei, poxa, o que eu preciso abordar é a coragem, é a ousadia, é o posicionamento, fala, se você pensa, fala, se você estudou, coloca a tua opinião, coloca a tua posição, porque vai ser aí que você vai virar a chave e vai conseguir aí o próximo cargo, o próximo nível, uma exposição numa reunião. E se errar, tudo bem, não é um problema errar. Então, aí eu vim trabalhando com as mulheres essa questão da ousadia, desse posicionamento, né? Estuda, se posiciona e tem coragem de fazer a mudança de fato acontecer. Eu comecei a ver que isso começou a dar certo, que de fato é esse o único porém o desbloqueio, né? Que é a tal do fenômeno da impostora e etc. Então eu comecei a perceber isso e trabalhar isso em mentoria. E você olha assim, é muito... Depois que você descobre que esse é o ponto de bloqueio, que é o gatilho, é muito fácil você reverter, porque as competências as mulheres já têm, né? E hoje o meu principal objetivo, propósito, é que as meninas que venham depois tem um caminho muito mais leve, né? Então, tirar todas essas barreiras, tirar essas pedras do caminho para que quem chegue depois consiga simplesmente crescer e fazer o trabalho sem ter tanto desvio e tanto obstáculo. Então, foi nessa linha, assim, quando eu percebi que a coragem e o posicionamento mudavam o jogo. Perfeita. E é interessante, né? Porque, como você falou, né? Muitas mulheres, elas têm o medo do julgamento, né? Esse é o ponto. Né? Esse é exatamente o ponto. Nossa, eu vou falar e eu vou ser abafada por alguém que, tipo, não, isso daí não... Eu acho que isso acaba travando um pouquinho, né? E quando a gente desbloqueia isso, parece que o universo se abre, assim, sim, né? Então, esse realmente é algo que eu tenho como objetivo de vida, falar sobre isso. Sim, e até pegando um gancho, né, nesse ponto, né, e enquanto você falava, eu estava refletindo aqui, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a verdade é que todo mundo já teve uma grande ideia que foi executada por outro, né? Isso daí que o Google fez, eu tive essa ideia aí 5 anos atrás, sabe? Só que a diferença, né, entre um e o outro é a execução. É a execução. A ideia sem execução... Acho que esse é um papo que a gente sempre fala, assim, ela não, né? não tem resultado, né? E às vezes de expor, né? Como a Ju comentou de coragem, o dia a dia, ainda mais corporativo, às vezes você entra numa reunião e você fala, putz, eu não vou falar isso aqui. E é uma coisa que a gente pratica muito, exercita muito isso com o time, você entrou numa reunião, você tem que falar. Você está participando porque alguém te chamou por algum motivo. Se você tem algo a agregar, então fale, compartilhe com as pessoas, né? Ou porque alguém vai te ajudar, ou porque alguém vai te trazer uma ideia nova e você vai fazer alguma coisa diferente. Acho que tem uma frase de Henry Ford que fala isso, né? Ninguém vai ser lembrado por aquilo que pretende fazer. Sim. Né? E a execução é de fato que muda o jogo. E não só a execução, né? Mas assim, a gente até brinca com uma palavra que não existe, mas não é só a iniciativa, né? É a acabativa. Porque também entrar para execução, mas não executar de forma brilhante, não faz terminar, a gente executar, né, fazer a pós-implementação de forma brilhante, você até consegue sustentar um pouco a tua credibilidade, mas ela não vai até o final, né? Isso é bem importante. Mas eu acho que ajuda muito também o que vocês já estão fazendo, que é ter um ambiente mais leve,
mais transparente, onde as pessoas se sintam à vontade, e aí o emocional acaba sendo superado, né? Então, há o desbloqueio, então há a confiança. É a confiança. Vai Então, tudo se na a pessoa se base. sente bem, Isso, no ambiente de eu consigo, confiança. não, eu vou falar porque ela não vai me julgar. Ou se me julgar, eu conheço a opinião dela. Isso. E A gente criou um quadro lá na área de operações chamado Papo Reto. Tipo, diz aí, assim, sem a gente filtro. estudar antes, sem filtro, sem perguntas antecipadas, ao vivo, a área de operações inteira olhando de forma simultânea e diz aí, vem as mais diversas perguntas, assim, às vezes a gente tem que se virar nos 30 ali para responder, mas é bacana, é legal. Não tem resposta certa e errada, Não né? tem, Tudo é válido, é. né? Não, legal. E uma coisa que é interessante, né, é que o ambiente, ele molda o comportamento, né? Então, Com se certeza. você tem um ambiente leve, descontraído, as pessoas que estão inseridas ali, elas vão agir dessa forma, né? E para tudo na vida, né? Se você quer, por exemplo, ter um hábito saudável, por exemplo, se você está cercado de pessoas que não têm hábito saudável, Exatamente. você não vai ter. Exatamente. Então, o ambiente, ele molda muito. E sabe uma coisa engraçada, Kleber? Que assim, além de moldar, a gente acaba tendo um pensamento semelhante, né? Então a gente até brinca, às vezes a Ju fala, putz, não pude participar da reunião, você foi lá, fui, o que você falou? Eu falei, tal, eu falaria a mesma coisa. Ou então o porque aí contrário. você vai, né? Isso Você vai acontecendo com uma sinergia com o time todo. Isso vai acontecendo com o entendeu? time todo. Então, quando você compartilha as ideias, quando você tem a transparência, a tranquilidade de todo mundo trazer informação, acaba que tá todo mundo jogando no Todo mesmo mundo time, alinhado, com a mesma indo para o ideia. mesmo propósito, Você não na precisa mesma ficar direção. fazendo uma reunião de 2 horas para para explicar alinhamento. o que tá O que eu acontecendo. faria? Não, todo mundo já sabe a Reunião direção. da reunião. Né, que tem Reunião, vamos fazer sim. uma reunião pra gente falar da reunião. Não, a gente não precisa. E você sabe que isso é legal, esse ambiente de confiança, divertido até para atratividade de talentos, né? Então, por exemplo, por mais que você tenha uma área, no nosso caso, a área de operações, é uma área que, por vezes, é a área de entrada, né? No banco, assim como a área de atendimento. Mas o ambiente faz com que as pessoas pensem 2 vezes antes de sair. Porque você fala assim, poxa, onde que eu vou achar um ambiente tão legal? Então, a gente acaba retendo e atraindo novos talentos, fazendo com que até seja bacana as pessoas falando, pô, eu queria trabalhar na área de vocês e tal. Então, isso também eu acho que é um benefício super legal de ter um ambiente de leveza e confiança. Sim, muito legal. E conseguir isso numa instituição de tamanha responsabilidade, renome, né? Como é o Bradesco também. Então, isso é muito bacana. Parabéns, Ju. Legal. E, assim, até pegando o gancho no próximo assunto que eu queria entrar com vocês, que é o de melhoria contínua, né? Eu acho que a premissa, né, é o que a gente acabou de falar, é ter um ambiente leve e saudável, né, para que a gente consiga implementar uma melhoria contínua de sucesso, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que isso se dá dentro do banco, como que é para vocês esse processo de melhoria contínua. É um tema que eu particularmente gosto bastante, né? Que envolve agilidade. A gente quase não gosta. A gente quase não gosta, né? Contém ironia. O nome da área do Douglas é Melhoria Contínua. Melhoria Contínua. Inclusive. Legal. Na verdade, a vida inteira eu acho que meu nome já vai ser melhoria contínua. Eu me identifico com você. Não, é um tema muito, muito engraçado, né? Porque, assim, uma vez eu expliquei para um amigo meu da seguinte forma, cara, como que é, assim, pensar em melhoria, pensar em processo? Falei, cara, eu moro em Sobrado. Para você pensar, assim, não ter desperdício de tempo, não fazer coisa errada, não derrubar as coisas, você tem que pensar assim, cara, eu tenho que ver o que eu vou fazer lá em cima para levar tudo de uma vez para não voltar de novo. E a mesma coisa na hora de descer, né? Então, assim, eu acho que a cabeça de quem pensa em processo, de quem gosta de processo, a todo momento tá pensando assim, cara, dá para mudar. Dá para mudar mais um pouquinho, né? Um pouquinho além. Acho que dá para ir mais um pouquinho aqui, dá para a gente melhorar. Então, acho que a melhoria, ela passa por a gente estar num ambiente que a gente precisa conhecer, um ambiente em que a gente tenha que ter informações, e essas informações vêm de diversos lugares, de você estudar, das pessoas te contarem, te falar como que é, de você analisar, de você medir, e depois de você ter uma conversa transparente justamente para você discutir ideias, né? Então, toda essa transformação que o banco está passando agora, ele vem de um histórico de a gente implantar uma cultura de melhoria contínua dentro do banco. Uhum. E principalmente dentro da operação. A Ju, acho que pode comentar um pouquinho depois, dentro do ON, a gente tem um programa de melhoria contínua que faz justamente isso, para que as pessoas elas tenham não uma metodologia
para Mais um implantar mindset. nas áreas e tudo mais. Mas sim era mudar o mindset e falar, cara, eu já conheço todas as ferramentas, eu só preciso mudar o mindset aqui para eu começar realmente a implantar projetos novos, trazer ideias novas. A gente, como o Douglas falou, nós construímos há 3 anos atrás um programa estruturado de melhoria contínua e a base que a gente desenhou é o seguinte: melhoria contínua, apesar de ter uma área dentro da área de operações, ela é a área que vai fazer a estruturação e a governança da melhoria contínua, que tem que permear todas as micro-áreas dentro da área de operações. Então, hoje a gente tem mais de 400 agentes Lean formados com a capacitação via nossa universidade corporativa, né, a Unibrad do Bradesco, e eles estão espalhados na operação. Não é reportando para o Douglas, eles têm um reporte para o Douglas em termos de comunicação e governança, né? Estruturação de COI, exatamente. Mas a gente acredita muito que a melhoria contínua ela precisa estar onde é feita a execução, onde é feita a operação, e para que a gente pudesse mudar a cultura dentro da área de operações, a gente não poderia ter uma área de melhoria contínua, a gente precisava ter um ambiente de melhoria contínua, né, um mar de melhoria contínua dentro da área de operações. E o foco basicamente é assim: antes de atuar Lean, a gente precisa pensar Lean, né? Então, a gente até esses tempos eu fiz um post no LinkedIn que assim, nem todo problema tem que ser um projeto. Às vezes é uma decisão que você precisa tomar, às vezes é uma regra de negócio que foi desenhada há 10 anos atrás e que precisa ser alterada. Às vezes é deixar de fazer, né? Então, é nessa linha que a gente tem moldado o pensamento de operações como toda, porque a partir do momento que a gente tem 400 de 2.000 e pouco, a gente consegue estar em todos os lugares, né, com esse pensamento. E assim, a coisa mais inútil a ser feita é aquilo que nem deveria estar sendo feita, né? Então é mais ou menos nessa linha que a gente segue, e todo ano a gente tem ali 100, 150 novos formandos aí em capacitação de Lean melhoria contínua. E isso muda muito o dia a dia, principalmente quem trabalha com melhoria, né? Você sai daquele contexto de preciso entrar na tua área para mapear e entender o que você faz. E isso sempre teve uma repulsa, uma resistência. Né? Uma resistência. E faz todo sentido, né? Porque quantas vezes alguma área foi lá mapear, entender e não fez nada? Então o cara fala, putz, eu vou parar de novo meu dia a dia aqui para não fazer nada. Então muda um pouquinho do contexto, onde ele se sente responsável pelo processo, se sente responsável também por melhorar o processo dele. Então muitas vezes eu tenho alguma coisa aqui para fazer, o que vocês estão vendo em outras áreas, o que daria para a gente colocar, ou então até mesmo já traz a ideia, né? Que acontece bastante, né? Olha, já dá para fazer isso e isso, eu preciso só de apoio. Então muda, quando a gente fala da cultura, sai dessa cultura reativa para a cultura proativa, né? Então eu sou o responsável por isso. Acho que a grande jogada que a gente fez, assim, que deu muito certo, foi a gente ter uma estratégia de operações, a gente tem a direção. Essa direção, ela é transparente, todo mundo sabe, todo mundo, desde o estagiário, menor aprendiz, o diretor de operações, todo mundo sabe aonde a gente vai chegar em cada momento, em cada ano. E aí, quando a gente vem com a pegada da melhoria contínua, é assim, cada um mexendo no seu metro quadrado para chegar nessa direção. Não é cada um em uma direção que criou. A direção, ela é única. Mas a forma, aí são as pessoas que estão nas áreas e olhando para o seu metro quadrado que vão ajudar. Com aquele princípio de vamos melhorar 1% por dia. Ou 0,5% por dia, mas vamos melhorar. Não vamos sair do patamar que a gente está hoje, né? Vamos subir a régua, mais ou menos nessa linha. E aí entra a tal da coragem, né? Para mudar, porque você tem que estar o tempo todo dando ideias, querendo colaborar, e não pode ter esse bloqueio, né? E aí, então... E qual que é o maior desafio que você acha que é necessário para transformar a área de operações? Eu acho que hoje a pegada de IA, ela está muito forte, né? Então, a gente tem que não só capacitar as pessoas em melhoria contínua, mas a gente está agora com um programa de inovação também, para, junto com melhoria contínua, colocar o componente de novas tecnologias, principalmente a generativa. Então, o que a gente vem fazendo nos últimos 4 anos muito essa questão da transformação por processo. Agora a gente está inserindo também a questão da transformação por novas tecnologias. Então a gente tem um programa, né? Tem o Lean On, que é Lean de operações de negócio, e a gente tem o Inova On, que agora é de inovação de operações de negócio. Então acho que esse é um desafio, né? Inclusive para a gente, porque é uma tecnologia nova, então a gente já sabe quais são os principais processos que a gente precisa colocar, tem um time olhando.
a gente está capacitando a galera de operações também para poder utilizar a IA generativa da melhor forma possível para os nossos processos. Então, creio que esse é o nosso maior desafio nesse momento. Somos pioneiros dentro do banco, então, de 5 cases que foram escolhidos como os primeiros cases a serem implementados dentro da área de operações, 2 são nossos, e que são cases de operações jurídicas e operações de atendimento ao cliente, inclusive citado pelo nosso presidente na abertura, os 2 cases. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio agora, né? Colocar a IA generativa dentro dos nossos processos e acompanhar as novas tecnologias. E tem né? muita oportunidade, né, numa área de operações, para você otimizar os processos, né? Então... E a gente tem a nossa estratégia, assim, é como a gente consegue acolher o cliente utilizando novas tecnologias, mas sem perder o contato humano, né? Então, até a própria área do Douglas, ela está com uma estratégia aí de conectar o cliente direto à área de operações, para que o cliente possa falar diretamente com quem está tocando o processo dele, sabe? Sem nenhum tipo de interferência. Então, isso a gente está construindo aí para entregar em breve. Um outro ponto que eu acho também é a questão, como a Ju disse, acompanhar as tecnologias, mas a questão de dados, né? A gente sabe que informação é tudo hoje. Não tem como você fazer uma IA se você não tiver um dado consistente. Não tem como você fazer uma melhoria contínua se você não tiver um dado consistente. Então, eu acho que a quantidade de informação hoje é um desafio, e quando a gente fala do Bradesco, dentro da operação, é uma infinidade de dados. Então, é saber trabalhar esses dados da forma mais correta, justamente para ter uma assertividade maior na implementação dessas novas tecnologias e de novos processos. Acho que esse é o desafio, porque a cultura a gente acho que já conseguiu assim mudar de uma maneira bastante assertiva, mas agora o input de principalmente a generativa é o nosso grande desafio. Hoje a gente estava até falando um pouquinho sobre isso ali fora, né? Até onde vai a IA? A gente não sabe. E a gente falou muito sobre isso aqui nos episódios anteriores, né? A gente hoje não tem ainda uma governança muito clara, né? Sobre o que pode e o que não pode fazer com a IA. Eu sou um pouco nerd, né? Então eu compararia a IA com a força do Star Wars, né? Você pode usar a força pro bem ou pro mal. Exato. Você tem um lado negro da força. Você usa a IA para segurança, mas a outra parte está usando pro ataque. Exatamente. Né? Então, exatamente. Então você tem que escolher se vai querer ser o Darth Vader ou e você sabe que tem um ponto até da IA assim, que eu tenho refletido bastante. Nesse ponto também sou meio nerd, também gosto de estudar bastante, principalmente aí sobre tecnologia. A gente, eu digo Bradesco e todos os outros bancos, né, a gente preparou todos os nossos processos ao longo dos últimos anos para biometria facial e para ter face match, liveness e etc. E hoje a gente vê uma IA que consegue reproduzir basicamente o face match e o liveness. Então, como que a gente consegue agora olhar para os processos que foram construídos, obviamente não voltar atrás, porque não é isso que a gente quer, mas garantir a segurança, sendo que a IA consegue reproduzir, inclusive, ali a facial, né? Então, reproduzir e produzir, né? Reproduzir, que é a parte que preocupa muito. É algo assim que nos preocupa pro bem e pro mal, obviamente, mas não dá, creio eu, para voltar atrás. Agora como a gente consegue utilizar pro bem e com segurança para deter aí, eventualmente, ataques e melhoria questões de cyber. Exatamente. E tanto é, né, Kleber, que você falou dessa evolução, se a gente for ver a própria Febrabantec, né? Há 2 anos atrás, a IA generativa estava começando na Febrabantec, né? Exatamente. O ano passado, a gente teve, acho que, a apresentação do pessoal da Idwall com um deepfake, né? Começou com um deepfake a apresentação. E a gente tem hoje aqui quase que todo mundo falando da tecnologia de IA. Mas o grande desafio é esse, como você conectar toda essa tecnologia e essa potência para uma necessidade que você tem dentro da tua empresa de forma segura, que a gente vê bastante aqui também dentro da Febraban, que é o contexto de segurança de dados, né, segurança cibernética e tudo mais. Então, acho que quando a Adi falou dos desafios, a operação, a gente vem com a parte de uso, mas essa parte de segurança também tem um desafio grande, eu acho que não só para o banco, mas para todo mundo. Eu percebo, assim, que daqui a alguns anos vai ser, tipo, celular, né? Todo mundo tem celular. Assim, como assim você não tem uma IA? Como assim você não usa IA? Vai ser o PET. O PET vai ser uma IA. Pois é. Então eu acho que está caminhando para isso, né? Um movimento muito semelhante que aconteceu
talvez em 2010, 11 ali, com os aplicativos, né? Aham. Aplicativo, todo mundo tinha que ter aplicativo. Não, eu tenho que ter um aplicativo porque o meu concorrente tem. Tem um aplicativo. Às vezes era só exatamente. pro cara baixar, emitir um boleto e apagar, sabe? Exatamente. Mas ele tinha que ter um aplicativo. E eu acho que tá acontecendo isso com a IA também, né? E numa Não, tem que usar velocidade a IA. bastante. E assim, de uma forma bem avassaladora, né? A gente começa a estar com assim, o Copilot, e aí as pessoas usando o ChatGPT, aí de repente processo que a gente está implantando numa velocidade bastante significativa. Os códigos de TI também já não tem mais o mesmo tempo, porque são códigos já feitos quase automaticamente. Então é realmente uma nova revolução, né, tecnológica, com certeza. Com certeza. E ainda sobre o tema de melhoria contínua, né? Vocês falaram muito sobre a questão do mindset, né? Da importância do mindset. E se a gente for parar para pensar, né? Melhoria contínua, de fato, tem que ser responsabilidade de todas as áreas, Sim. né? Não só da área do Douglas, por exemplo. Não, né? Ele sem vai chance. garantir ali a qualidade, né? Uhum. Mas a melhoria contínua ela tem que estar inserida em tudo. E qual é o primeiro passo, né, para essa mudança de mindset, né? Porque eu já passei também por processos de melhoria contínua dentro até da própria MJV. Eu estou há 10 anos na MJV. Ah, legal, bacana. Eu digo que eu cheguei quando tudo era mato, né? Não, já estava capinado já, mas assim, mas assim, são 10 anos, né? E a gente também passou por muitos processos de melhoria contínua. Para vocês, qual é o passo número 1, né? Cara, para implementar uma cultura de melhoria contínua aqui, eu preciso... O que eu preciso? Então, a gente pensou sobre isso lá atrás, né? A gente falou, puxa, a gente queria colocar um conceito de melhoria contínua aqui, como é que a gente vai fazer essa implementação passo a passo? E aí a gente teve algumas ideias, não necessariamente deve ser seguido assim, mas na época foi a forma como a gente desenhou. O primeiro passo é assim, não existe, na nossa visão, melhoria contínua sem indicadores de transparência. Então, a gente, antes de lançar o programa de melhoria contínua, a gente criou o catálogo de operações. Então, mapeamos todos os mais de 700 processos que a gente tem hoje na área de operações. Eles mapeados com os principais indicadores, até porque a gente tem que saber de onde a gente está partindo para saber se a gente está melhorando. Então, o catálogo de serviços foi a nossa primeira entrega. A segunda entrega, a área de operações do Bradesco, e eu já trabalhei em outros bancos que também seguiram essa mesma linha, ela foi sendo centralizada, né? Então, eram processos que eram feitos nas agências, em outros departamentos, e isso foi sendo centralizado. Então, você acaba não tendo uma identidade, digamos assim. Tem pessoas que vieram de todos os lugares que acabam entrando agora operações centralizadas. Então a gente falou, vamos mudar o nome. Então veio o ON, né, com a pegada de ON, de conectividade, de estar atento, de estar ligado, de ser moderno. Então fizemos toda essa comunicação nesse sentido, com fibra ótica até de ajudando na nossa logo para passar uma sensação de velocidade, confiabilidade e redução de custo e etc. Então, primeiro indicadores, depois a gente deu essa pegada de identidade, de agora sim, somos um departamento de operações, não existe mais quem veio de tal área, quem veio de tal área, é esta área. E aí a gente começou com o movimento da área do Douglas, de criação do time de melhoria contínua. Então é mais ou menos uma pirâmide, né? O time do Douglas aqui, o Douglas e o time do Douglas, tem uma capacitação bastante significativa. Aí a gente vem para a pirâmide do meio, que são gerentes de projetos Lean, espalhados nas áreas. E, por último, os agentes Lean de transformação, que aí são mais de 400 que a gente tem ali em cada processozinho. Então, foi mais ou menos essa etapa. Não sei se você quer complementar. Eu acrescento só a questão da estratégia, porque eu acho que isso fez a diferença. Estratégia, né? Nós desenhamos porque a estratégia. Depois de todo esse desenho que a Ju comentou, da gente ter o catálogo, ter as informações, e ela tinha comentado anteriormente da estratégia, eu acho que a estratégia fez também com que as pessoas comprassem a ideia. Né? Olha, é aqui que todo mundo está andando junto. Então, o compartilhamento da estratégia e a participação da galera também, né? De falar, olha, isso muda, dá para fazer isso e tudo mais. Eu acho que isso faz diferença na implementação de um programa de melhoria ou de um time de melhoria. Tem uma coisa que a gente falou muito lá atrás também, que assim... muitos falavam assim, não, mas essa informação aqui ela não pode ser repassada para o time, essa informação é confidencial,
Quando a gente olhava, gente, mas não tem como fazer melhoria contínua se a gente todos não souberem, divulgar, né? e não ter transparência nas informações. Então, aos poucos, a gente foi começando a deixar a informação mais aberta, assim, né? Porque como que eu vou ter 400 pessoas tocando melhoria contínua se elas não têm os dados para poder trabalhar, que é o que o Doug falou, né? A informação. Então, a gente foi quebrando esse negócio também de que é algo muito confidencial, é algo que não dá para as pessoas terem acesso. É só do time de processo. É, só do time de processo, só não sei onde. Então, ter transparência das informações foi uma etapa que a gente trabalhou bastante também, obviamente devagar, até por uma questão cultural, mas hoje todo mundo tem acesso à informação, todo mundo consegue fazer melhoria contínua, não só consegue medir, né, como estava, o quanto eu estou e quanto que eu quero estar ali no final do ano. Então, esse também, o compartilhamento da informação também foi importante. E agora, só para complementar. Não é complementando, não, é que a Ju falou no começo, assim, você perguntou como começou, né? Começou num papel. Não, A4 retirada da impressora com Aquele lápis. Não é assim que a gente cria os projetos. É verdade, A gente só cria os projetos as melhores ideias, assim, dos projetos que a gente participou junto, era assim, pega um papel, peraí, vamos desenhar aqui. Vai, risca o outro. Não, risca aqui, pega aí, joga esse, pega outro, pega o papel. Eu acho que agora sim. E até é engraçado que uma das ideias que a gente teve na Folha 4, né? Eu estava num evento do banco, um evento grande, né? E o executivo que precisava, a gente precisava engajar, ele estava nesse evento. E a gente ali desenhando no papel. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, me dá aqui esse papel. Ele tá passando ali, eu já vou falar com ele. Aí eu falei, olha aqui, ó, a gente desenhou um negócio super legal, vai ser assim, vai ser online, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Pô, top. Falei, você topa fazer? Top. Eu voltei para ele e falei, o papel tá aprovado, agora você vai colocar em prática. Não é um PPT, não é um PPT, a apresentação. Não, depois a gente faz até umas apresentações legais, mas tudo começa ali numa folha 4, mas no papel de pão que a gente fala. Vem no papel. A gente tá vivendo errado. O paperless é um conceito legal, a gente adora, menos para esboço de projeto. Não, usa dois também, né? Não é? E eu fiquei curiosa, Ju, para entender assim, como que vocês medem, né? Quais são os principais KPIs, assim, as métricas para essa evolução? Porque para essa transformação é necessário ter esses resultados, né? Sim. Continuamente, né? Para se provar, enfim. Quais são os principais métricas hoje que vocês têm? Eu acho que até o Doug pode falar um pouquinho mais, mas assim, métricas básicas que a gente tem de todos os processos de operações, né, como capacidade produtiva, estoque, nível de automação, nível de maturidade de processo, quantidade de pessoas que trabalham naquela operação, custo unitário daquela operação. Então, para vocês terem uma ideia, custo unitário é algo que a gente olha assim sempre na ponta do lápis. A gente tem o custo unitário atualizado todo mês das nossas operações, até porque aí demonstra de fato, no caso de operações, a eficiência por melhoria contínua. Nível de reclamação de clientes também. Então, reclamação é o menor melhor, né? O custo menor melhor e, obviamente, a eficiência maior melhor. Então, é mais nessa linha. Mas acho que indicadores aí o Douglas pode complementar um pouco melhor. Pode complementar? Pode. Tá. Não, acho que a Ju, engenheira de produção, os dados para você, na verdade, ter o controle, a maioria vem tudo de fábrica, né? Os conceitos, né? Então, tempo de processamento, o tempo para você responder o cliente, o ANS mesmo, né? Então, o ponto mais importante aqui, quando você perguntou, é dado, né? Quando a gente fala do indicador, assim, é você ter ele antes, ter o dado antes e depois ter o dado depois também. Então, nossa preocupação sempre eu preciso colocar um processo novo. Qual que é a ideia? A ideia é tal, como que está hoje? Então, hoje está assim, o que a gente vai olhar? Para este processo, o que é mais importante? É mais importante custo? Então, sempre tem alguma coisa que vai dar um drive inicial, né? Não, o principal aqui é custo. Nem sempre pode ser custo. Sempre. Às vezes é qualidade. Às vezes é uma questão de segurança. Então, não me importa qual o preço, eu preciso de uma segurança maior. Então, eu acho que os pontos principais aqui são esses indicadores de produção, que a Ju comentou, e a gente tem esse drive, né? Que é aí com o estudo que você vai saber o que está drivando. Qual é o propósito, né, da gente transformar aquele processo? Você sai daquele negócio de, eu tenho que fazer o melhor processo, uma qualidade maior com o menor custo. Cara, esse é o que todo mundo quer. Então tem que entender primeiro qual que é o drive principal que você vai querer para o processo. A gente até tem um processo que a gente transformou recentemente aqui, que o principal
direcionador era qualidade, né? Existiam muitos erros no processo, a gente estava levando, inclusive, algumas multas e etc. Então, o principal direcionamento era a qualidade, a gente ajustou o fluxo todo, qualidade perto de 100%, aí depois você começa o outro direcionador, que é legal, agora vamos ver a produtividade, agora vamos ver se a gente consegue fazer com mais eficiência, etc. Mas aí tudo depende realmente de qual é Tentar tudo ao mesmo tempo não dá. Não dá. E outra coisa que a gente sempre fala é assim, poxa, vamos fazendo coisas simples, né? Assim, vamos tentar pensar de forma simples, que de repente nem de investimento seja necessário. Então faz tudo que é simples primeiro, já chega num outro patamar, e aí deste patamar que a gente vai ver coisas mais complexas, né? Então, para todos os processos a gente segue essa Às vezes é só ajustar e tem um resultado legal, né? A gente tem bastante experiência com o design thinking, né? Então a gente observa que às vezes você não precisa nem investir para corrigir alguma coisa. Com certeza. É só ajustar ali o processo dos parafusos e o resultado sai. É isso aí. E toda mudança, ela gera resistência, né? Mudar é difícil, né? Eu fico pensando nisso, porque quando vocês falaram um pouquinho do início, da implementação, eu fiquei lembrando um pouquinho também de como foi o nosso processo aqui na MJV, especialmente de trabalhar de maneira ágil, né? Utilizar métodos ágeis, enfim, é algo que a gente já utiliza há bastante tempo. Mas eu lembro que isso começou, esse movimento, ele começou na MJV nas áreas de cultura, né? RH e marketing, né? Então a gente começou esse processo de melhoria contínua, de mindset ágil dentro do RH e do marketing. E a gente vê que mas eu sempre fiz assim, sabe? Tipo, agora por que eu tenho que fazer desse jeito, funcionou, sabe? Não, mas tá funcionando. Não, mas você vai economizar mais tempo, você vai melhorar a qualidade, você vai ter dados mais estruturados. E como que foi para vocês, né? Vocês têm algum case que vocês possam contar nesse sentido? De alguma resistência que vocês tiveram, algo do tipo? Acho que todos os cases têm algum nível de resistência. Agora menos, né? Porque a gente criou um modelo de melhoria contínua onde as pessoas se sentem bem transformando, até porque a gente tem um fórum na segunda-feira onde elas podem apresentar suas ideias com o diretor da área, os superintendentes, etc. Então é legal, né? Virou algo bacana, mas no começo realmente a resistência era algo que mais pegava. Não sei se você lembra algum case aí que... Eu tenho um case contigo do PF Test, mas não era de resistência, era o contrário, na verdade. Que ele vai contar o conceito, mas ele não vai contar o que ele fez, né? Porque... Não vou contar o que eu fiz. Você tá em 7 chaves. Pegou pelo pescoço. Não, ele foi para um processo de experimentação, digamos assim, muito ousado. Arriscado. Né? Arriscado. Só que foi legal, porque deu certo, mas poderia ter dado errado. Mas teve resistência. Eu acho que quando a gente levou... Teve minha resistência. Eu acho que teve um pouquinho de tudo que a gente comentou aqui, né? Teve levantamento de dados, teve entendimento, teve compartilhamento da informação, a gente teve resistência por parte de quem estava... Teve que fazer um rollback forçado em um determinado momento. Calma, a gente vai chegar lá. Eu tô falando todas as etapas ainda. A gente teve resistência no início, quando a gente levou a ideia. Teve a coragem, a Ju comprou a ideia quando eu levei para ela, falando, a gente precisa fazer um processo onde uma atividade era muito simples, feita por várias pessoas, e a gente analisando, a gente falou, cara, se a gente deixar de fazer isso, não tem problema. Teoricamente, né? Não teria tanto impacto. Não teria tanto impacto. E aí a gente fez o quê? Vamos fazer um teste para ver se vale a pena? Os números que a gente tinha dava em torno de 25%, 30%. Quando a gente fez um teste de um dia, deu o quê? 40 e poucos por cento de ganho. De ganho. Nossa. E aí a gente falou, cara, então, beleza, né? Agora vamos só fazer. aprovar a ideia e só acabota. Vamos fazer, a gente começou a fazer, fez acho que uns 2, 3 dias, né? Quando viram, assim, o que a gente tinha feito, falaram, mas espera aí. Não, sem chance. Não dá. E era, de certa forma, uma resistência, né? Não dá foi pra feito fazer. sempre assim, não dá para fazer desse jeito, isso pode trazer insegurança, isso pode ter problema lá na frente, mas a gente não conseguia visualizar esse Aí problema. a gente voltou, mas para voltar demorou 15 dias. O que a gente fez um trabalho de 3 dias, a gente demorou 15 dias para voltar. Mas tivemos, sim, resistências. Eu acho que em alguns momentos, quase todos os projetos a gente tem. A gente sabe que ter a capacidade de quem é líder de projeto, de conversar com as pessoas, explicar a estratégia e o que é feito, sempre vai ter, porque todo mundo vai se incomodar de alguma forma com a mudança.
Mas tudo que a gente comentou antes é o que facilitou no dia a dia. Então hoje a gente tem muito menos. Muito menos. Muito menos. E tem aqueles que você tem certeza que vai dar certo. E aí você fala, vou fazer, depois eu peço desculpa. Porque eu sei que vai dar certo, vai se provar. Esse foi um deles. Normalmente, Eu vou fazer, depois eu peço desculpa. normalmente a gente é o que pensa em pedir desculpa do que pedir permissão, né? Mas obviamente tem alguns que a gente precisa pedir permissão, até porque não dá pra fazer todos só pedindo desculpa depois se der errado. Mas como a gente não tem muitos cases que deram é isso errado. que eu ia falar, né? Desculpa pelo menos, né? Ai, fica Tem tranquilo. crédito, né? Tem crédito. Não, essa aqui ela tem mais ponto positivo. Então Não, e você falou uma Confia. coisa legal de resistência, mas eu queria puxar um gancho aqui sobre erro, né? Não existe inovação sem erro, então a gente tem que estar aberto e a gente precisa ter ali uma certa motivação para errar, porque é no erro que a gente aprende a próxima vez fazer um pouco melhor e erra e faz de novo. Então, como ter esse apetite para o erro dentro de um processo que você quer fazer uma experimentação, você não pode impactar o cliente, mas você sabe que a única forma de inovar e de mudar drasticamente é talvez errando. Então, isso no nosso time a gente coloca também, gente, aqui pode errar. Vamos só calcular o nível desse erro, né? Porque a gente O não risco, pode ter né? impacto dos clientes. Vamos compartilhar, vamos colocar nos fóruns aqui de risco que tem no banco, mas a gente precisa experimentar. E a experimentação, ela vem acompanhada de erro. Se a gente não tiver apetite para o erro, a gente não tem apetite para a inovação e para a transformação. Então, isso também a gente coloca muito no nosso time, porque não o Bradesco em si, mas todas as empresas, né? A gente sempre teve muito medo de errar, né? É homologação, é protótipo, é piloto, e aí o que acontece? Você demora no processo de execução. Então, quando você tem um processo ágil, um processo onde o erro ele é calculado, mas ele é permitido, a gente consegue chegar em níveis muito melhores do que a gente imaginou inicialmente, né, em termos de eficiência. Você comentou, Ju, que dos 5 cases, né, que o presidente trouxe, Sim. 2 eram da área de vocês. Você Aham. pode compartilhar com a gente? Sim, acho que é interessante? bem legal. Até fiquei bem feliz que o nosso presidente citou os 2 cases ali na abertura. É IA generativa para documentos não estruturados, né? Então, o que acontece? Hoje a gente recebe ali solicitações de ofícios judiciais ou de determinações judiciais que a gente precisa cumprir. Qual que é o ponto aqui, né? São linguagens muito específicas, né? A linguagem jurídica, a linguagem que a gente, particularmente, eu quando faço... Agora eu estou bem mais acostumado, porque o time tá lá junto com a gente. Mas a primeira vez que eu peguei, eu falei, Jesus, né? O que é esse demandante tá, enfim, querendo dizer com isso que está aqui? O que eu preciso cumprir aqui? Então, o que aconteceu? A gente precisava ter sempre muitos especialistas, muito treinamento, ciclos de interpretação e etc. Advogados dentro do time de operação específico e etc. E aí a gente vem com a IA generativa, que basicamente ela vai fazer a leitura desse documento, vai fazer a sumarização já para o operador, dizendo, o que o juiz está pedindo é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E se precisar, mostra até onde está já dentro do próprio documento. E aí o que é legal? A gente vai lá, faz o cumprimento, e aí depois que a gente faz o cumprimento, que a gente dá ok na nossa ferramenta, ele mesmo já sugere qual é a resposta que a gente dá para tem que dar para aquele demandante, seguindo a mesma linha de comunicação do ofício anterior, né? Então, isso para a gente muda todo o jogo, tanto a questão de ciclo de treinamento, de especialização, de pessoas, né? Exatamente. E a gente vai fazer processo similar, assim, também de sumarização, resposta, causa raiz, inclusive identificação de causa raiz, para reclamações dos clientes, né? Então, o cliente, porventura, tem uma reclamação, a gente faz a interpretação que é generativa, já faz a sumarização disso para o nosso analista, que vai resolver o problema e já sugere na mesma linguagem do cliente a resposta. Então, também é bem legal. A gente está aí já há alguns meses já em piloto, né, dessa atividade para colocar agora de forma mais expandir agora nas próximas semanas, nos próximos meses. Muito legal. 2 de muitos. 2 de muitos. De muitos. Os 2 foram os 2 primeiros, né? E são 2 que a gente pegou já processos um pouco mais complexos, porque a gente sabe que se a gente colocar nesse processo, ele acaba servindo para praticamente toda a área de operação. Bem bacana isso, porque é interessante, né? Não adianta você mudar uma área e quando você faz a passagem de bastão, a outra área não está na mesma sintonia. Né? Então, trazer o jurídico, por exemplo, para dentro do processo, a gente passou por uma questão dessa em um cliente nosso, né? Era um projeto de melhoria contínua também,
E o problema deles era exatamente esse. Eles tinham um modo de trabalhar, eles já trabalhavam com metodologias ágeis, a gente conseguiu, né, tracionar ali o processo, só que quando levava para o jurídico, que era parte do processo deles, eles dependiam, né, de um processo jurídico para avançar, demorava muito e aí já não fazia mais sentido aquilo que eles mandaram para lá. Então, o nosso papel lá foi falar, cara, a gente precisa trazer o jurídico pro processo, né? E aí a gente conseguiu dar mais celeridade. Eu acho que é muito parecido do que aconteceu. Acho que da nossa parte, assim, a gente acaba tendo uma vantagem que o banco inteiro está em transformação, né? E aí tá todo mundo com bastante... A cultura da transformação, ela tá permeando todos os departamentos. Então, nesse momento, para transformar, a gente encontra resistência zero, até porque tá todo mundo na mesma pegada, na mesma direção. Mas eu acho que algo importante que a gente fez foi isso, conectar todas as áreas. Então, tinha um processo lá que o Douglas, inclusive, era o gestor, que precisava de um parecer, de uma área X, Y, Z. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que tenha rastreabilidade, que seja leve, que a gente consiga colocar aquela área à parte, né, dentro do processo, e não um e-mail que eu vou mandar e vou esperar alguém responder. Então, governança, até uso bastante essa palavra, governança para a gente é o número 1 ali da melhoria contínua. Se você não tiver governança, você não consegue fazer absolutamente mais nada. Então, rastreabilidade do processo, assim, não dá para a gente fazer nenhuma automação, ou seja lá o que for, se a gente não tiver um processo que seja rastreável do começo ao fim, né? Então, acho que essa foi uma premissa que a gente colocou logo no começo, assim, tem que ter rastreabilidade, não pode ter nenhuma etapa do processo quebrada. E aí as áreas ajudaram a gente bastante nisso. Nossa, bem legal, né? Ouvindo vocês falarem, tô percebendo que praticamente entregaram o passo a passo, né? Para iniciar um processo de mudança e melhoria contínua. Acho que foi bem legal. A gente já está caminhando para o final, a gente já está quase 1 hora aqui, né? E passou rápido? Eu achei que o Douglas ia fazer algum trocadilho, alguma piadinha, mas ele está bem comportado. Na hora que ele falou assim, porque tudo na vida é dado, a gente precisa de dado, eu achei que ele ia parar e falar assim, recado dado. Mas ele não fez. Essa é a sua reputação, né, Douglas? Não, mas é dela também. A minha também, então tamo junto. Não, legal. Bom, vocês quer trazer mais algum ponto? Não, eu acho que satisfeita. Nossa, eu tô saciado, na verdade. Eu acho que foi muito legal, foi muito bacana. Show de bola. Acho que deu para aprender bastante com vocês. Eu queria já de antemão agradecer a presença de vocês. Legal. Foi muito bom contar com a experiência, né, de vocês aqui. Eu tenho certeza que agregou muito e a galera que está nos acompanhando tem certeza que aprendeu bastante. O passo a passo para implementar uma cultura. Exato. Mas é cultura, não é área, não é processo, não são... não é metodologia. Não é ferramenta. Esse ponto da metodologia acho que é legal. As pessoas às vezes perguntam pra gente qual é a metodologia que vocês usam. A gente depende. E a metodologia está muito mais ligada à nossa experiência do que um passo a passo, né? Então, vai ter casos que a gente vai ter que pular uma etapa que é interessante do processo, vai ter casos que não faz sentido eu fazer tudo porque é uma regra que eu preciso mudar, então a gente precisa pensar lean antes de agir lean, né? Eu acho que esse é o grande conceito aqui que a gente deixa aí para... Tem um meme nerd, né? Que fala assim, não importa a ferramenta que você vai usar, você tem que ter as manhas, né? Mas você tem que ter as manhas, gente. Não, você tem que ter as manhas e você tem que ter as coragem. Aí, acho que é isso aí. Acho que é essa... Tem que manjar dos Paranauê. Né? Não, a gente ontem, né, a gente tava falando sobre algumas expressões, né, porque eu falo bastante assim, não, beleza, vamos socar a bota. Daí a gente, mas socar a bota? Mas socar a bota onde? Socar a bota no pé? Socar a bota na porta? Pega e vai, né? É o pontapé, exatamente. Né? Pau na máquina. Não, muito interessante, assim, e até para ter uma reflexão que eu sempre gosto de trazer até para o meu time, né? Se você perguntar para uma criança, por exemplo, se perguntar para um adulto, como que se faz para colocar um elefante dentro da geladeira? Você vai falar, cara, não dá. Olha o tamanho do elefante, olha o tamanho da geladeira, não dá. Se você pergunta para uma criança, ela provavelmente vai responder, abre a porta e coloca o elefante lá dentro. Então, assim, eu não falei qual é o tamanho do elefante, nem qual é o tamanho da geladeira, mas a gente tende já, né, a projetar diversos tipos de empecilhos antes de começar a fazer. Pensar na dificuldade antes de pensar no mais mais fácil. Continuar a piadinha. E uma caixa de fósforo, como que você coloca daí na geladeira?
Abre a geladeira e coloca a caixa de Não, maio. você tira o elefante. Tem que tirar o elefante! Porra! Como assim, Kleber? Mas eu não falei qual era o tamanho da geladeira. Vai que era um negócio Vai gigantesco, que né? cabe. Vai que eu Muito posso bom. botar na tromba do elefante a caixa de... E vai, Não. melhoria contínua. Exatamente. Mas muito Das bom. Eu acho que viagens. esse é um grande ensinamento, sabe? Pra nós, né? As crianças nos ensinam muito com isso. É, cara, liberdade pra imaginar. Liberdade. E vocês falaram isso no início, né? Não tem resposta errada, sabe? Não pode ter resposta errada, sabe? E às vezes a pessoa até fala uma coisa ali que aparentemente você fala assim, não, será que faz sentido? E aquilo vai... Você vai ficar pensando, matutando você ali o fala, dia inteiro. caraca, que legal esse negócio. Mas se eu pegar aquilo e aquilo, pô, dá um negócio bem mais legal ainda. Então, e conectar ideias que parecem não conectáveis também é um negócio muito legal para a inovação. Todos os nossos projetos, eles não são pontuais. Eles estão ligados a alguma outra estratégia, eles estão ligados a algum outro projeto, que daí liga a outro projeto, que liga a outro O projeto. famoso puxa um pelo, sai um urso. Exatamente. Então, como conectar essas ideias também é algo bastante significativo lá pra gente. Bom, legal. Bom, obrigado. Obrigado, Ju, Show de bola. por aceitar Show de nosso bola. Obrigada, convite. foi um Douglas, prazer. Obrigado vocês. Adi. Bom, esse foi mais um Mindcraft, diretamente aqui da Febrabantec. Vejo vocês no próximo episódio. Uhul. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.